pessoas, vão bater 3 bitezinhos de prosa? Hoje a gente tá aqui com a Vitória e a gente vai falar de uma coisa muito incrível que eu nem sabia que existia. Muito mística, é né? Muito pra mística, mim é muito mística. É o full stack. Existe? Existe realmente. É uma grande piada dentro da comunidade dev se o full stack é realmente uma pessoa existente. Olha, eu não sei se é da comunidade dev, mas na comunidade que existe na minha cabeça é muito recorrente essa piada. É que, na verdade, eu acho que é muita coisa da gente não mexer com o mercado. Sim. Que a gente fica muito assim, existe o front e o back. Pronto, acabou. Pronto, a gente vai explicar, tá? Que cada uma dessas coisas. Aí a gente fica só nessa. Aí quando alguém diz que é full stack e tem que agir em todas as partes, a gente fala, não, você não existe. Não, e assim, eu vou tirar muitas dúvidas aqui, mas o full stack parece aquela pessoa que faz tudo, sabe? Aquela pessoa que até café vai servir. Esse é o full stack na minha cabeça. Mas vamos lá, vamos perguntar pra quem sabe, né? Oh, meu Deus! E aí, Vitória? Vamos começar então mais leve. Quem é você? De onde você veio? O que você faz? Bem, meu nome é Vitória Faria, sou aqui de Belo Horizonte, sou desenvolvedora full stack, como eu estava falando. Agora tentando me tornar desenvolvedora consultora também. Estou trabalhando na Photoworks atualmente, TW para os íntimos. E estou começando a trabalhar no cargo de desenvolvedora consultora. Legal. O cargo de desenvolvedora consultora, para quem não viu, tá no nosso vídeo de Ciência da Computação com a professora Mirella. Ela comentou que é uma das profissões que estão mais em alta hoje em dia, né? É aquele desenvolvedor, aquele profissional que vai pensar soluções, né? Vai meio que conectar pessoas, vai conectar empresas a soluções, pessoas com pessoas, empresas com empresas. Então é um papel que tem se tornado cada vez mais importante. Falei alguma coisa errada sobre consultora? Você quer me corrigir? Não, é uma ideia, a ideia é mais ou menos essa, assim, sabe? É realmente a profissional que vai se envolver bastante no negócio também, vai interagir bastante com o cliente, vai tentar escutar bastante, tentar realmente descobrir o problema de verdade do cliente, não simplesmente resolver o problema que o cliente acredita que tem, vai realmente acompanhar o negócio, vai realmente, assim, se envolver na situação para não simplesmente fazer uma coisa que a pessoa acha que quer, mas no final não vai resolver o problema de verdade dela. Bom, bacana. Isso é muito importante, porque uma das coisas que a gente mais vê é quando o cliente, principalmente quando ele não tem noção da parte de tecnologia, ele pode pedir coisas assim que são absurdas ou tempos que não existem. É a grande piada do cliente, né? O cliente, Sim. às vezes, ele não sabe o que quer e às vezes ele sabe o que quer, mas não sabe passar. Exato. E não é fácil mesmo, não. Não é Sim. fácil, não. Até quando eu fazia graduação, fiz sistema de informação, vocês já devem estar cansados de saber essa altura, a gente teve um professor de empreendedorismo. E assim, ele falou que ele ia fazer o papel do cliente que a gente ia encontrar na vida real. E ele fez perfeito! Foi perfeito! Ele pediu umas coisas absurdas, em tempos absurdos. O legal é que ele dava liberdade pra gente de dizer isso não dá, isso eu não consigo, isso não é possível. Então foi um exercício até bacana. É bom. Pediu pra fazer upload de arquivo enquanto estiver offline? Não. Essa pérola eu não conhecia. Não. Eu já vi isso na vida real, já. Bons tempos. Aí você fala assim, eu faço upload pra outro lugar no seu computador. Eu vou mudar a pasta só. Vou fazer aqui, ó. Pendrive. Que triste, gente. Mas vamos lá, então. Conta pra gente o que faz o full stack, efetivamente. É esse misticismo todo, assim, daquele profissional mágico que vai trabalhar faz em tudo? Não, realmente, assim, não é. A ideia, assim, é ter essa vontade de aprender, ter essa curiosidade de... Você encontra alguma parte do sistema, você tem que, pelo menos, saber procurar como você consegue
mexer naquilo, assim, sabe? Você basicamente tem que saber aprender, saber se envolver, pelo menos ter algum domínio de todos os componentes da stack do projeto que você está trabalhando, para você pelo menos conseguir fazer alguma história, fazer alguma atividade, mas você não necessariamente precisa ser aquela pessoa super especialista em tudo. Assim, inclusive, uma habilidade muito importante é saber se comunicar com a equipe, saber perguntar, saber quem é a pessoa na equipe que entende daquela área mais do que você, para você conseguir parear com ela e talvez resolver o problema junto. Assim, realmente é uma atividade que você precisa ter essa sociabilidade, assim, saber trabalhar em equipe para você poder resolver os problemas. Então, Entendi. assim, não é essa pessoa que sozinha é o cara que vai ficar metido sozinho num porão e resolver todos os problemas sozinho. Não. Assim, é uma pessoa que quase que sempre vai... Geralmente, é claro que a gente está numa área que falar sempre é sempre uma falsidade. É claro que sempre temos outliers. Mas, em geral, é uma atividade que você faz em equipe, que você está inserido numa equipe, que você tem que entender principalmente do negócio acima de tudo, principalmente das pessoas acima de tudo. E aí você sempre consegue atuar em todas as etapas, em todas as camadas do processo, mas você não necessariamente precisa ser um especialista em tudo. Então, deixa eu dar um passinho para trás e te perguntar o que é uma stack. A stack, assim, a pilha em inglês, seria, assim, todas as camadas de uma aplicação. Assim, geralmente um sistema web, mas não necessariamente. Pode ser um sistema que tem interface só mobile, às vezes é realmente uma coisa que instala na máquina, uma coisa mais antiga. Mas, em geral, uma pessoa que pelo menos entende o suficiente para conseguir executar uma tarefa, desde aquele nível de interface, de usuário, de deixar um botão bonitinho, de apresentar uma mensagem bonitinho, passando pelo nível de negócio, onde realmente se faz as operações no servidor, coisas assim, até o banco de dados, onde os dados são salvos. E, assim, você realmente trabalha em todas as camadas de uma aplicação. Então, é porque eu ainda não consegui fechar a ideia do que é um full stack, no sentido que, assim, você tem o cara do banco de dados, ou a mulher do banco de dados lá, que vai estar mexendo só com o banco. A pessoa que vai estar mexendo com front, às vezes ela é um designer de tecnologia, não sei o que e tal. E o full stack, ele vai meter a mão no código, um pouquinho de cada coisa, vai estar... Ou ele é mais uma supervisão geral de tudo que está acontecendo? Não, realmente vai lá, pelo menos no meu caso, realmente vai lá, mexe no código, em tudo e faz realmente uma tarefa que mexe em todas as camadas. Inclusive que tem todo o conceito assim, de dividir as tarefas, como eles falam, verticalmente em vez de ser horizontalmente. Em vez de você ter uma tarefa que é, sei lá, mexer tal coisa no banco de dados, mexer tal coisa no back-end, assim, fazer qualquer coisa na interface, você tem a tarefa que é, por exemplo, o usuário agora tem que cadastrar o país de onde ele veio e esse país tem que estar salvo. E essa pessoa faz essa tarefa vertical, assim, que é uma tarefa pequena, mas é uma tarefa vertical que interage com todas as camadas da aplicação e vai lá e faz, assim, realmente coloca o drop-downzinho na tela, realmente mexe na API para informação do país ser mandado, realmente faz essa informação ser aceita pelo back-end, no endpoint da API, realmente faz ser salvo no banco de dados, faz lá um insert, então realmente faz essa tarefa. E tem todo esse conceito de que você dividindo as tarefas assim, você entrega valor mais rápido, pois é uma coisa pequena, mas é uma coisa pequena que já está intrinsecamente pronta. Faz sentido, porque a alternativa seria falar com quem faz o front-end para colocar um campo, falar com quem faz o banco de dados que vai mudar uma informação no banco. Você teria que se comunicar com todo mundo para fazer uma pequena adição. Isso fez todo sentido na minha cabeça. Ainda assim, numa equipe, mesmo trabalhando com o full stack, ainda tem as pessoas do front, pessoas do bank mais... Do bank. Deixa eu refazer, né, a minha frase, ficou esquisita. Mas ainda assim, tem numa equipe que trabalha com full stack, ainda
ainda tem a galera do front, do back, para suporte? Sim, ou uma geralmente. equipe é sempre full stack? Geralmente, assim, isso variou muito de empresa para empresa que eu trabalhei. Às vezes, realmente, a galera é todo mundo full stackão mesmo, mas o que você vê muito é, por exemplo, você tem um profissional que é mais front-end, assim, que ele realmente é mais especializado em front-end, que entende mais, mas ele consegue se virar numa tarefa simples de back-end, de banco de dados. Ele entende o suficiente para conseguir mexer. E na mesma equipe você tem uma pessoa que é mais especializada em back-end, na mesma equipe você tem uma pessoa que é mais especializada em experiência de usuário. E as pessoas acabam que se complementando, assim, todo mundo consegue fazer uma tarefa simples relativamente bem, mas aparece uma tarefa que tem um nível mais de complexidade, que tem um pouquinho mais de especialização necessária. Se você não sabe fazer, você tem aquela pessoa que você pode consultar sempre à mão, assim, que ela é realmente parte da sua equipe, você realmente pode trabalhar em equipe, às vezes até usando programação em pares, que é uma coisa que você também vê em empresas que fazem uso desse tipo de desenvolvimento, sabe? Realmente, você vê essa ideia de trabalhar como uma equipe. Ah, que bom. Legal, legal. Então ajuda a gente a definir o ambiente de uma empresa. Quais são os papéis dos desenvolvedores e desenvolvedoras que estão lá? Tem o dev, tem o dev, tem vários, né? Tem o front, tem o back, tem o tal do DevOps, que até hoje eu não sei direito o que é. Então como que é Nossa, tem polêmicas esse negócio. Então, ajuda a gente a definir esse ambiente da empresa. Quais são os principais papéis que os desenvolvedores vão desenvolver? Vão assumir. Então, assim, realmente depende muito do perfil da empresa, do perfil da equipe, do perfil do projeto, assim. Porque, por exemplo, às vezes você está num projeto de um perfil um pouco mais tradicional, mais antigo, assim, que realmente você tem aqueles profissionais de negócio que são mais afastados de você, que realmente escrevem uma documentação para você fazer as histórias certinho do jeito que eles mandam. Normalmente você vê mais uma separação mais clara entre dev, front-end, back-end, coisa assim. Mas aí no princípio que você tem um processo mais ágil, que você realmente tem que assim, trabalhar junto com o cliente, ajudar a descobrir quais realmente são os problemas, assim, essas coisas começam a se misturar um pouquinho, e você tem que entender o processo como um todo, você tem que entender o negócio como um todo. E aí você tem que realmente saber um pouco mexer em todas as etapas do processo, mas isso realmente muda muito de empresa para empresa. Por exemplo, eu já passei uma empresa que, apesar do profissional ser full stack, tem aquela pegada assim de que o cara era especializado muito por tecnologia. Assim, você tinha o desenvolvedor .NET. O cara é desenvolvedor .NET, o cara fazia coisa de front-end .NET, mexia nos ASPão, nos MVC, coisa assim. Sei nem fazia coisa... Fazia... Long Só story. aceitando. Aceita que existe. E trabalhava no back-end com .NET, C#, às vezes .NET Core não, mas era tudo .NET. Mas o cara era treinado de certa forma assim, que se aparecia um problema envolvendo um código PHP, o cara cruzava os braços e fazia, isso não é o meu trabalho. Eu sou desenvolvedor de .NET, não vou encostar nesse trem de PHP assim. E isso eu já vi, eu achei muito esquisito, mas isso existe. Mas quando você tem outras empresas que realmente o perfil é realmente mais generalista hard mesmo, assim, que apareceu o que aparecer, você tem que se virar. Que é aquelas vagas maravilhosas que a gente vê, que a pessoa tem que saber banco de dados, front, tem que saber PHP, JavaScript. E nunca é só uma linguagem ou só um framework, não. Você tem que saber todos. Aí você fala assim, pronto, a gente só precisa que você saiba a vida. Exatamente. Chama vagas arrombadas, gente. Tem no Twitter. Mas na prática, não é tipo muito... assim, mas não é muito você realmente saber. Você saber aprender, assim, saber, assim, meio que... já ouvi esse nome. Não é possível. Tô brincando. Ou às vezes nem sabe aprender, tipo, de fato, realmente especializar, mas saber procurar quem sabe, saber, assim, envolver a equipe, saber, tipo, vasculhar na empresa quem é a pessoa que sabe disso, às vezes sugerir uma mudança de equipe, sugerir uma organização um pouco diferente, assim, realmente
não pode negar essa parte de negócios da coisa, assim, sabe? Você realmente tem que ser uma pessoa que tá envolvida no negócio, assim, que tem aquele um pezinho mais de assim, de realmente assim, lidar com assim, com as relações humanas do negócio, assim, sabe? Você se você não tem aquela ilusão de que tá tudo centrado no você, de que você é a pessoa ninja, é a pessoa cabulosa que vai resolver tudo, porque, assim, com isso, ninguém vai em lugar nenhum fazendo isso. Isso é muito mito. Eu sei que esse mundo é muito grande, que como eu falei, essa área a gente não consegue generalizar nada. Com certeza existe esse tipo de cara. Realmente existe esse tipo de pessoa em algum lugar, mas não é o que a gente vê muito, assim, na indústria hoje em dia. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Por que tem polêmica no DevOps? Porque os maiores especialistas de DevOps que eu conheço, eles defendem que DevOps não é uma vaga. DevOps não é uma pessoa. DevOps é uma cultura. A gente ouviu exatamente isso. Tem toda... O Magu, exatamente! Eu vi uma palestra dele sobre isso. Quem mais? A gente tem um vídeo aqui com o Magu, vale super a pena. O lugar aí, ó, qualquer coisa vai estar aqui também na descrição, que ele fala exatamente isso. DevOps é uma cultura. Exato. Porém, algumas empresas tratam como vaga, não é? Sim, insistem. Inclusive, empresas que organizam a palestra do Magu para falar que que DevOps é uma cultura e não uma vaga, elas têm vaga de DevOps mesmo assim. Meu Deus! É uma coisa difícil de internalizar. Senhor! Gente, poxa, que vacilo. É muito awkward, é divertidíssimo ver o povo do RH assistindo a palestra do Magu. Ué, gente, mas na descrição da vaga tava escrito lá. Mas é porque eu queria aproveitar essa oportunidade justamente para definir essas coisas. Então, o DevOps, a cultura DevOps seria exatamente o quê? Porque nas empresas tradicionais, você tem muita operação separada do desenvolvimento. Você teria, tipo, aquele cara que bota o sistema em produção, que faz o servidor que o banco de dados está a rodar, certifica que ele está rodando, está sempre acompanhando, e meio que isso é o trabalho dele. Enquanto separado, você tem o dev, o desenvolvedor, a pessoa que realmente faz as coisas novas, que quer colocar as coisas novas no ar. E quando você tem essas duas pessoas separadas, é meio ruim porque pessoas têm conflitos de interesse. Tem a pessoa da operações querendo que tudo funcione sempre direitinho, ele ganha pra tudo funcionar tudo direitinho, e deve querendo estragar tudo. Deve querendo colocar coisa nova, perigosa no ar que pode, imprevisível, que ninguém sabe o que vai acontecer. Então fica um querendo colocar as coisas em produção sempre, outro querendo colocar coisa em produção nunca, e meio que isso traz alguns problemas. A ideia do DevOps é meio que criar uma cultura em que meio que é responsabilidade comum de todo mundo, assim, a operação, acompanhar a operação, também estar a par do desenvolvimento, de como ele está acontecendo, as ferramentas usadas para operação, para mandar as coisas em produção, serem tratadas mais como código, que também são escritos pelos desenvolvedores, também é responsabilidade deles manter isso funcionando, e tem essa responsabilidade de manter isso funcionando. E isso que você vê muito na cultura full stack também. Geralmente o desenvolvedor full stack também tem que ter essa noção de entrega contínua, de integração contínua, de querer sempre manter a operação funcionando também, ter a responsabilidade no código de manter a operação funcionando. Você faz código com aquela mentalidade de qualquer commit seu tem que poder entrar em produção sem quebrar tudo, sabe? Então, realmente espalha a responsabilidade para todo mundo. Então, vamos pensar aqui em questões de tecnologias. Assim, eu lembro que você tinha comentado que a questão do full stack, né, ele tem que pegar o projeto e trabalhar em cada uma das stacks. Tem alguma tecnologia assim, que vocês usam mais, ou é realmente assim, vai depender do projeto, vai depender da empresa, esse tipo de coisa? Porque quando é desenvolvimento full stack, você sempre vive perigosamente, assim. Você sabe que qualquer próximo projeto que você vai pegar, assim, alguma coisa na stack vai ser uma coisa nova. Assim, não tem jeito. Mesmo se você, por exemplo, for desenvolvedor só .NET,
Assim, se você tá trabalhando full stack, um projeto anterior que você podia estar mexendo, o front-end podia ser em ASP.NET, o próximo vai ser em MVC. O back-end de um era uma versão antiga do .NET, sei lá, 4.7, a próxima vai ser .NET Core. Então, de um jeito ou de outro, você não pode fugir da ideia de que você tá sempre aprendendo alguma coisa nova. Uhum. Nem que seja tão extrema ao ponto de realmente mudar a stack inteiro, que acontece de vez em quando também, mas é uma coisa que acontece. Mas tem aquelas coisas que sempre você vê, né? Tem aquelas coisas que todo mundo fala. Por exemplo, JavaScript. JavaScript é aquela sina, assim, da humanidade. É uma coisa que todo mundo tem que saber se você quer trabalhar com desenvolvimento de software, infelizmente. Acho que você não gosta muito de JavaScript. Eu tenho uma relação meio síndrome de Estocolmo com JavaScript, assim, sabe? Que assim, se me dá uma tarefa pra eu fazer rápido, eu provavelmente vou fazer em JavaScript, porque eu fiquei muito bom em JavaScript, porque eu mexer muito em JavaScript. É a força do ódio, né? É, assim, mas dizer que eu gosto de JavaScript, que eu concordo com as decisões de projeto, assim, ao nível religioso, não. Gente, não, esse negócio maluco de zero é igual a rei vazio, mas... Não, é muita loucura. Esse sistema de tipo malucão que aceita tudo. O JavaScript. Dá pra fazer um vídeo inteiro só zoando o JavaScript. Meu Deus, fica aí a dica. Quem quiser um vídeo inteiro só zoando JavaScript, comenta aqui pra gente. A gente vai fazer uma Sim. enquete. Isso. Você gostaria de um vídeo zoando JavaScript? Deixe nos comentários. Mas JavaScript é importante demais. Assim, todo mundo tem que saber um pouquinho de JavaScript. Basicamente toda outra linguagem assim, similar vai tirar alguma coisa de JavaScript. Assim, para back-end tem sempre aquelas coisas que a gente vê bastante. Java pro horror de muita gente, que é verbose pra caramba. .NET tá muito por aí. Python tá muito por aí. Assim, é sempre bom você pegar alguma linguagem ou outra para se especializar, para você saber o que você está fazendo, que você quiser fazer um projetinho, você consegue, mas realmente o importante é você saber os conceitos por trás. Você entender o que é uma linguagem de programação, como ela funciona, quais são os paradigmas que ela usa, assim, entender bastante de orientação a objetos, pro horror da galera que faz pregação religiosa de que hoje em dia tudo tem que ser funcional. Existe isso? Existe. Eu conheço pessoalmente. Pessoalmente. Gente muito interessante, gente muito legal. Mas existe esse tipo de pessoa. Até é legal. Eu até gosto. São o quê? São pessoas que desenvolvem Haskell, essas coisas que Sim. Jesus. Desculpa, gente. É que eu nunca consegui aprender linguagem funcional. É uma incapacidade mesmo, assim. Mas, por exemplo, eu acho importante também saber o conceito de funcional, saber o conceito de imutabilidade, de como você consegue usar isso para melhorar as coisas dentro das linguagens orientadas a objetos, assim, por exemplo, você tá trabalhando há muito tempo com .NET, você provavelmente usa link pra caramba, que usa um tanto de função lambda, que resolve as coisas bem rapidinho, de maneira mais funcional. Legal, agora eu vou trabalhar em Java. O que é o equivalente desses links que eu usava? O que eu consigo usar que faz mais, que faz realmente trabalha com o mesmo problema e resolve os mesmos problemas? Você tem que ter essa maldade, você tem que ter essa vontade de fazer um paralelo de uma coisa com outra. Eu tenho adaptado o meu discurso um pouco, porque antes eu falava, você tem que saber teoria. Só que eu tenho tentado usar uma abordagem mais do jeito que você falou agora, que é tipo assim, você tem que ter essa esperteza, né, de qual que é o equivalente disso aqui que eu sei nessa outra linguagem. Porque é uma coisa assim que eu vivo insistindo com as pessoas, não adianta você virar ferramenteiro, não adianta você pegar uma linguagem, sei tudo aqui de JavaScript, faço tudo, mas aí trocou pra, sei lá, um Python da vida, um PHP da vida, como você falou, você se perde. Não é assim, sabe? Eu acho que, principalmente pro profissional de full stack, como a Vitória falou, vai sempre trocar de tecnologia. Se você não tem essa malemolência aí você não vai pra frente. De saber o que você quer fazer no nível de lógica,
e ver como que a ferramenta pode te ajudar, não tem como você se tornar um bom profissional, Exato, né? exato. É o clássico, assim, mesmo assim, não só no mercado, mas também na academia, é que a gente sempre insiste. Gente, você tem que entender o algoritmo. Sim. Você tem que entender essa parte lógica. E depois você aprende a sua ferramenta, você entende. Aí é legal, igual você comentou, a Vitória comentou, de você... especializa um pouquinho ali, só porque são coisas que sempre aparecem, tipo JavaScript, né? Tipo Python na academia, que Tipo tá na Python agora. e R na academia. E R na academia também, então dá aquela especializadinha assim. Pessoa que gosta de R aqui, gente. Estamos. Mas R é legal. Então, você saber um pouquinho dessas coisas, até pra assim, você não ficar perdida no meio do mar de tecnologia que existe, né? Porque assim... Sim. Só de você saber identificar o paradigma já é, assim, divisor de águas, assim. Se você conhecer o básico de cada paradigma, já vai ser demais. Mas pra isso, você precisa sentar a bundinha e aprender uma teoria, sabe? Que é o que eu sempre venho falando, né? Então, assim, se você quer... trabalhar, né, na vida, mas se quiser na vida como um todo, mas principalmente se você quiser seguir uma carreira full stack, aí a Vitória me completa aqui, você tem que ter essa vontade de conhecer coisa nova, até uma certa facilidade para aprender coisa nova, porque senão você eu não descreveria como facilidade. Disposição, talvez? Eu descreveria assim como não deixar se intimidar. Gostei. Assim, gostei. sabe? Tipo, você vê uma coisa nova, por mais que você entre em pânico internamente, você vai entrar em pânico internamente, você não pode deixar isso te parar. Gostei. Você tem que ir lá, continuar, ter vontade e se virar. Uhum. Isso foi muito difícil pra mim quando eu saí da graduação, porque eu fiquei 5 anos trabalhando com a mesma coisa. E é a mesma coisa mesmo, sem tirar nem pôr. Eu tava trabalhando com o mesmo código, na mesma linguagem, a mesma hierarquia lá. E aí, quando eu saí pra trabalhar com outra coisa, eu fiquei paralisada. Então, assim, eu acho que pra quem trabalha num ambiente tão dinâmico quanto o ambiente de empresa, você já trabalhou em várias empresas, inclusive, é uma atitude que pode... sei lá, você tem que, né, pensar bem. Você tem que mudar seu mindset. Eu ia tentar trabalhar sua saúde emocional e tal, mas... É porque, fala sério, mudar o mindset não fala tudo, falando pouco. Fala. Pro bem ou pro mal, fala. Fala tudo! Aí só então pra gente finalizar, se você quiser dar dicas para pessoas, quais dicas você daria, assim, se a pessoa quer seguir essa carreira de full stack? Ou se ela tá na dúvida. Ou se ela tá na dúvida, ou assim, não segue essa carreira não, de jeito nenhum. Bem, eu acho que realmente o conselho que eu sempre dou é basicamente o que eu acabei de dar, assim, então eu posso elaborar um pouco em cima dele, que é o não deixar se intimidar. Assim, porque é uma área que, como eu até tava falando por mensagens antes aí, como a de vocês, assim, que você tem aquela epidemia de síndrome de impostor, assim, sabe? Que todo mundo sente que não sabe o suficiente, assim, todo mundo se sente uma farsa, todo mundo se sente que só tá onde tá porque conseguiu enganar alguém bem, mas não é assim. Porque realmente, assim, a ideia da pessoa fodona que faz tudo, que entende tudo, é especialista em tudo, é uma expectativa que não é realista, é uma expectativa que infelizmente a cultura da área instiga isso nas pessoas, o que eu acho muito trágico, porque é um mito que afasta a minoria, sabe? É um mito muito perigoso. Sim. Que eu acho que a gente tem que fazer o máximo possível para desmascarar esse mito, sabe? Que não, você não precisa ser esse tipo de pessoa, muito pelo contrário, você tem que ser a pessoa que é humilde, que sabe que não sabe e por causa disso vai ter esse estímulo de trabalhar em equipe, vai ter esse estímulo de perguntar, vai ter esse estímulo de procurar saber, de procurar quem sabe, realmente tem que ter uma honestidade por trás da coisa, tem que ter uma humildade por trás da coisa e tem que ter essa vontade de continuar, mesmo que você sinta que não sabe o que você está fazendo, porque você vai sentir que não sabe o que está fazendo. Até porque essa pessoa
fodona, entre aspas, muitas vezes é só uma questão de como ela se porta. Muitas vezes é só autoconfiança. Não significa que aquela pessoa sabe mais, não significa que aquela pessoa é melhor do que ninguém. Exato. Ela só se posiciona de uma forma, tipo assim, autoconfiança total, assim. Aí se você for um pouquinho mais retraída, aí você já fica... Nossa, eu sou pior do que... porque você pensa que Sim. você tem que ser muito bom pra ter a autoconfiança daquela pessoa. Sim. Mas não é verdade. Às vezes a pessoa Sim. só... Às vezes é só fachada, assim. Às vezes essas pessoas são as que mais sentem síndrome de impostora também. Só não coloca pra fora, né? Exato. Sim. Nossa. Mas uma coisa que a gente esqueceu de perguntar, sua formação Verdade. e, adicionalmente, as formações de quem pode trabalhar como full stack. Quais são os profissionais? Minha formação, assim, não foi diretamente, assim, na área de computação. Eu formei em engenharia elétrica no FMG. Mas como o curso de elétrica da Federal aqui de Belo Horizonte é muito aberto, eu meio que... Inclusive eles têm especialização de computação, eu acabei indo pra ela. Meio que no meio do curso eu meio que descobri que gostava mais da área de computação. E meio que transformei meu curso no curso de computação. Fui pegando um pouco de optativa, assim, de computação e virou um curso de computação, basicamente. O que eu achei muito legal. Foi uma experiência boa. Na época eu sofria pra caramba na faculdade, mas não era muito por causa da faculdade, era por causa de questões pessoais. Mas, assim, eu acho que foi uma formação muito boa, assim, me tornou esse tipo de pessoa que gosta de aprender, assim, que gosta de buscar as coisas, assim, que não se deixa desesperar, porque se você deixar, te desespera bastante. Mas eu acho que também essa ideia de qual formação de uma pessoa desenvolvedora full stack precisa. Isso é uma coisa complicada, porque eu vejo nessa área pessoas de muitos backgrounds, sabe? É uma área assim que realmente você vê uma diversidade muito grande. Às vezes você vê uma pessoa que vem mais assim de uma área um pouco mais de negócio, ela resolveu mexer um pouquinho mais com programação e acabou virando pessoa desenvolvedora também. Às vezes uma pessoa que se formou numa coisa nada a ver, assim. Então é complicado fazer uma sugestão muito, digamos assim, informada, assim, da minha parte, assim, sabe? Porque não, você tá certíssima. Era bem essa a resposta que eu esperava mesmo, porque não existe delinear isso aqui pode, isso aqui não pode. A área de tecnologia é muito ampla, mas é uma pergunta que a gente recebe. Se eu quiser trabalhar com full stack, eu preciso me formar em quê? Qualquer coisa relacionada com tecnologia. Só queira, né, ter essa sede de aprender e disposição. Porque não vai existir formação que te ensina tudo. Ponto. Não vai. Você tem que ter essa gana de aprender, de buscar as coisas, assim, ser relativamente autodidata, você tentar absorver as coisas por experiência também, assim, porque muito disso é muito arte marcial, assim, você realmente aprende fazendo, não tem muito jeito, não. Sim. Então, assim, pra gente dar aquela encerrada, suas redes, se as pessoas podem perguntar pra você, ou você é uma pessoa mais reclusa, você não quer perguntas? Não, claro, pode sim. Por onde podemos te encontrar? Eu uso o Twitter moderadamente, mas uso, assim, acho que a minha coisa mais, entre aspas, pública que eu uso mais, assim, é @VitoriaFaria27. Beleza. Melhor rede. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você foi um amor e eu espero que você volte aqui para conversar com a gente mais vezes. Inclusive, estamos planejando uma live que vai incluir a Vitória, vai incluir outros desenvolvedores que vamos falar o nome muito em breve. Exato. Mas nesse espírito, deixa aí nos comentários o que você gostaria de saber, além do que a gente já falou aqui. Se ficou alguma dúvida, pode ficar à vontade, a caixa de comentários é sua. Um abraço pra vocês, muito obrigada mais uma vez, Vitória, e falou. Eu que agradeço. Até semana que vem.